Pensão alimentícia, direito das mães, que muitas das vezes os pais se recusam a praticar. Quando o amor acaba, os boletos acabam chegando também. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Externaliza Podcast. Eu sou a Juliana Pellini e eu estou aqui hoje com a doutora Vanessa Santos. Ela atua como advogada em todo o território nacional. Ela é vice-presidente da Jovem Advocacia da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ela é formada por Mogi das Cruzes, com especializações, e é especialista nas áreas trabalhistas, civil, família, sucessões e criminal. Tem todas as especialidades. Sim. Ela é responsável direta por todos os atos da consultoria, atuando com estratégia e foco empresarial. Vanessa, seja muito bem-vinda para o nosso podcast. Eu tenho certeza que nós hoje vamos falar de um espinho aí da nossa sociedade, né? A gente luta muito aí pelo casamento, para que ele floresça, para que ele cresça, para que ele dure. Acho que ninguém casa querendo a separação. Mas, quando ela acontece, é o que a gente brinca no dia a dia, né? É meu bem enquanto nós estamos juntos, depois meus bens. E aí vira uma verdadeira batalha aí judicial, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda e desde já agradeço a sua presença. Muito obrigada, gostaria de agradecer também pela doutora, pelo convite, né? É muito bom estar aqui, também passar aqui um pouquinho de conhecimento, né? Que através do podcast a gente não consegue passar todas as informações, mas pelo menos um pouquinho ali para agregar na vida de cada um nós conseguimos. A minha fala aqui, eu gosto de iniciar aqui dizendo que eu não falo juridiquês. Porque Ótimo. O meu cliente ali, ele não é o juiz, ele não é o advogado, ele é uma pessoa que muitas das vezes é leiga, então ela não tem total conhecimento. Então, eu sempre tento aqui conversar de uma forma que fique ali fácil para todos entenderem. Isso é ótimo, porque é um espinho também, né? Não entender nada do que o advogado está falando. Sim. E a gente está aí no Outubro Rosa, né? Eu falo que as questões pessoais, interpessoais, emocionais sobrecarregam muito a saúde da mulher, né? Então, eu acredito que mesmo sendo um tema do jurídico, da advocacia, tem a ver muito com o emocional da mulher, e você vai poder falar como você encontra essas mulheres aí no seu dia a dia, né? Muitas das vezes desesperadas e já não sabem mais o que fazer. A gente sabe que a pensão alimentícia é um direito, mas as pessoas ainda têm muita dúvida como que é calculado, o que a lei prevê em caso de inadimplência. Então, eu vou conversar com você, começando pelo básico. Como que essas mulheres chegam até você? Porque eu vejo no dia a dia que muitas mulheres ainda têm essa insegurança de entrar no advogado para pedir a pensão, acaba fazendo acordos ali por debaixo dos panos e que depois não são cumpridos. Como que você vê a realidade do seu dia a dia, essa mulher chegando até você? Bom, hoje as clientes elas chegam aqui no escritório dizendo que fez um acordo ali de boca com o genitor e ele deixou de cumprir. E o que ela pode estar fazendo para solicitar o cumprimento dessa pensão? Só que assim, o acordo de boca, infelizmente no judiciário, ele não é válido. Então, ele não possui validade nenhuma. Então, ele só tem a validade a partir do momento que a gente ingressa com a ação e a porcentagem ali do valor da pensão, ela é fixada diante do juiz. Então, assim, se tiver uma fixação pelo juiz, a gente consegue pedir o cumprimento, que é quando a gente solicita os valores que não foram pagos, através de uma penhora, através de uma prisão. Caso contrário, a gente não consegue fazer isso. Então, quando ela chega até mim e fala assim, ai, doutora, mas eu fiz um acordo de boca. Infelizmente, não tem o que a gente pode fazer com relação aos atrasados deste acordo. Mas aí a gente inicia ali do zero para regulamentar. O que muito acontece também é que essas mulheres, elas chegam até o escritório com medo. Por quê? Primeiro, ela tenta o contato ali com o genitor e ele fala assim, se você entrar com uma ação contra mim para solicitar a pensão alimentícia, eu tiro a guarda da criança de você. Porque eles acham que é muito fácil tirar a guarda, né? Só que assim. É uma verdadeira falácia, né? Porque para tirar a guarda de uma mãe é muito difícil, né? Sim, exatamente. É muito difícil. O que muitas clientes, assim, acabam fazendo eu fiquei doente, preciso ir ao hospital, vou deixar a criança com o genitor por alguns dias. Tome muito cuidado com isso, porque o fato da mãe deixar a criança ali com o genitor por um período ali de
um mês, 2 meses, porque está fazendo ali um tratamento, tem uma explicação, se ela não deixar comprovado que foi um acordo entre os dois, que quando ela tiver uma melhora, essa criança vai retornar para casa dela, ele pode solicitar a guarda Por abandono. por abandono. E aí fica muito mais difícil, porque até a gente comprovar, né, que por mais que ela estava doente, mas eles tinham um acordo, se não tiver nada documentado, fica uma fala contra a outra e o juiz acaba entendendo que realmente a guarda tem que ir para o genitor porque a criança passou a morar com ele. E aí acaba que as visitas também são prejudicadas, porque normalmente é ali um prazo de a cada 15 dias, e aí acaba ficando que as visitas ficam sendo de forma supervisionada pelo genitor. E aí é fixado um horário, até que o juiz tem ali nos autos uma forma comprobatória de que a mãe tem condições de cuidar novamente da criança. Nossa, e essa mãe, ela deve ficar desesperada, né? Porque ela nunca que vai achar que vai acontecer desse jeito. E não adianta, eu vou pegar aqui uma folha de papel, você escreve que você concordou. Isso daí tem que ser via o direito mesmo, a advocacia, né? Isso. Não é o correto, tá? Mas o que a gente pode utilizar também é a carta próprio punho, porém com reconhecimento de firma no cartório. Claro que não é um documento totalmente ali aceitável, mas é melhor do que somente o acordo por boca. Isso, exatamente. É o que a gente tem ali para comprovar. Ô, Vanessa, e vamos explicar um pouco, assim, para quem está assistindo a gente. Na prática, o que exatamente a lei entende por pensão alimentícia? Então, por exemplo, isso inclui escola, comida, ou vai além disso? Como que funciona? O valor hoje fixado da pensão alimentícia, ele tem que agregar ao lazer da criança, a alimentação, escola, estudo, tudo. Não é somente a alimentação. E o genitor, ou também a genitora, porque hoje, né, acontece muito do genitor acabar tendo a guarda e receber a pensão alimentícia da genitora. Então, assim, hoje acontece muito de quem paga a pensão falar assim, olha, eu pago R$700 de pensão, mas esse final de semana eu levei o nosso filho para comer o Mac. E lá eu gastei R$80, então eu vou descontar esse valor da pensão. Isso não pode. Nossa. O que está na pensão, se é R$700, tem que efetuar o pagamento de forma correta do valor integral. E o que você fizer ali com a criança nos seus dias de lazer é custeio totalmente seu, não tem que ser descontado. Isso é inacreditável, né? Assim, a gente ouve e desacredita porque a gente sabe que qualquer pessoa que ficar com uma criança vai gastar um dinheiro no final de semana, né? E achar que isso contabiliza nos custos em relação à escola, saúde, os outros custos, não tem cabimento. Mas, infelizmente, por mais que a gente pense que isso quase nunca acontece todos os dias, né? Todos os dias. Em média, ali no meu escritório, eu tenho um atendimento ali de 4 a 5 mães que chegam ao meu escritório diariamente. E é sempre as mesmas explicações. Ontem mesmo eu tive um atendimento em que a cliente, ela era quem pagava a pensão, e ela queria descontar o valor do tênis que ela comprou para a criança. Mas não pode. Não pode ter esse desconto. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa no homem fazendo isso, né? O homem sendo mais mesquinho, não querendo pagar. E a gente sabe que na maioria dos casos é mesmo o homem, né, que acaba assumindo esse papel. Mas como a sociedade mudou, né? Por exemplo, eu nem imaginava que tinha tantos casos assim da mãe sendo quem paga a pensão. Principalmente, assim, não é 90% dos casos, mas assim, hoje já tem um equilíbrio ali de pelo menos 50% em que as mães é quem pagam ali a pensão alimentícia porque estão estudando ou porque começaram a trabalhar e acham que não tem condições de ficar ali todos os dias com o filho e o pai acaba tendo ali essa responsabilidade. Claro que o genitor realmente ele tem a responsabilidade de cuidar da criança, assim como a mãe. Mas é muito difícil, né? Porque antes não tinha isso. Antes era só, teve ali a separação, a criança fica de imediato com a mãe. Hoje não. Hoje mescla um pouquinho. Caramba. E aí, quem que vai acabar cuidando com esse pai? Provavelmente a avó, né, da criança, porque eu não consigo confiar que o homem vai cuidar 100%. Na maioria dos casos, sobra pra avó. Pra avó, pra tia. É complicado, né? E fala pra gente,
a mãe fez o acordo ou até tá em juízo, né, já documentado. O que essa mãe pode fazer quando o pai simplesmente para de pagar uma pensão? Quais são os primeiros passos legais? Primeiro, ela tem que procurar um advogado, seja um advogado particular ou um advogado público, que é a Defensoria Pública, para solicitar o cumprimento da pensão alimentícia. Por quê? Lembra que lá atrás a gente estava mencionando que primeiro tem que ter a decisão do juiz sobre a pensão. Então, com essa decisão em mãos, a gente consegue pedir um cumprimento da pensão. Por quê? Muitas das vezes é fixado ali o valor de 30% do salário mínimo. Só que o genitor, às vezes, paga 20%. Ou não paga o valor do salário mínimo atualizado. Porque como é salário mínimo, todos os anos tem ali atualização. Ele acha que esse valor ali é o mesmo durante anos. Não é, tem atualização monetária e tudo mais. Então, hoje a gente consegue, através dessa sentença, solicitar um acordo ou um cumprimento de pensão alimentícia. E dentro deste pedido, o genitor ele tem 15 dias após a intimação para efetuar o pagamento integral ou tentar fazer um acordo com o advogado. Ou se ele não vir nos autos se manifestar, que a gente chama de réu revel, que é quando ele simplesmente recebe a intimação, mas não vai aos autos para dar nenhuma explicação do porquê não está pagando aquela pensão. Então, quando chega neste caso, a gente pede a penhora dos bens, ou a prisão, ou até mesmo, que isso é novo, né? Muitas das pessoas não conhecem, a suspensão da CNH. Tem muitos pais que não efetuam pagamento e trabalham por aplicativo ali via Uber. Então, a gente pede a suspensão da CNH, porque se ele for parado ali, vai ter um prejuízo para ele. Então, ele acaba vindo tentar fazer um acordo nos autos. Olha que interessante. Então, assim, o pai recebeu essa intimação ela foi indicada por um advogado, vai para juiz e o juiz defere isso, é isso? Não, a gente manda uma petição para o juiz solicitando o cumprimento da pensão. Aí o juiz ele emite ali uma citação pelo oficial de justiça para que este genitor tenha conhecimento do processo e que efetue o pagamento ali do valor que ele está devendo pelo prazo de 15 dias. Ah, tá certo. Então ele não vai ser preso, assim, logo de... Chegou o juiz, tem que sair correndo que eu vou ser preso. Não. O que acontece é que muitas das vezes algum familiar recebe essa intimação, não passa a informação, claro, que é a minoria, mas às vezes acontece, não passa a informação ali pro genitor, e aí fica ali nos autos, constando que ele foi intimado, mas que ele não veio efetuar o pagamento. Aí como a parte quer ali receber o valor porque é da criança... Aí ele pede ali uma solicitação de prisão. Ah, entendi. Porque alguém recebeu e ele não... É como se ele não tivesse se importado, né? Isso. Entendi. E fala pra gente... Como que você vê esse impacto emocional mesmo, né? Dessa mulher, dessa briga ferrenha, que é tão triste, né? Você vê as crianças ali no meio... sendo disputadas, sendo coagidas muitas das vezes, porque a gente já entra na parentalidade. Como que você vê essas mulheres chegando para você no dia a dia? Muito desgastadas? Demais. Elas chegam assim já sem esperanças. Principalmente quando elas tentam primeiro o contato com a Defensoria Pública. Defensoria Pública, ela ajuda muito, né? Principalmente porque ela não tem custo. Porém, demora tanto para que eles ingressem ali com o processo, que às vezes a mãe ela já está até sem esperança. É como se fosse assim, olha, doutora, eu estou aqui para tentar uma solução, mas eu já sei que eu não vou receber esse valor. Então, assim, ela até tenta algo, né? Mas como ela já está ali cansada, exausta, de ficar ali discutindo, que muitas das vezes ela manda mensagem para o genitor, ela é bloqueada, o genitor... né, fala ali barbaridades para ela. Então, assim, ela é extremamente vulnerável. Embora a pensão alimentícia, eu sempre gosto de mencionar, para qualquer das partes ali, tanto o genitor quanto a genitora, que a pensão alimentícia, o processo em si, ele não é relacionado a quem é o genitor e quem é a genitora. É em favor da criança. Sim. Então, muitas das vezes, os processos eles são até longos, porque fica ali uma disputa de ego. Essa é a verdade, disputa de ego entre o pai e a mãe. Só que eles esquecem que o processo é relacionado à criança, é o bem-estar da criança. Quem está perdendo é a criança. Exatamente. Não só o dinheiro financeiramente, mas muitas vezes emocionalmente. Porque quantas crianças ficam envolvidas nesse processo, aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e a cabeça da criança vira aquela confusão. E fica perdido. Muitas das vezes a criança ela não passa com um psicólogo, porque assim...
doutora Vanessa, eu acredito que quando há uma separação, a psicóloga ela acaba sendo essencial para a criança. Sim. Porque a cabeça dela fica perdida. Pensa, ela mora ali numa residência onde tem o afeto dos dois, pai e mãe. E aí, de um dia para o outro, né? Porque ele acaba não sabendo, né, o que está acontecendo, principalmente se ele for uma criança bem menor. O pai ou a mãe já não está ali naquela residência. Então, assim, eles ficam perdidos. E aí vai para casa do pai e o pai fala mal da mãe. Vai para a mãe fala mal do pai. Então, assim, ele fica perdido. Sim. Né? Muitas das vezes, se ele tem um apego ali na mãe, ele acaba tendo até crescendo uma criança que tem raiva do pai. Ou se ele mora com o pai, ele acaba crescendo falando assim, minha mãe me abandonou. E às vezes não é isso que acontece. Eu tenho muitos casos, inclusive um recente, em que a mãe simplesmente pediu para desistir do processo, que a gente estava discutindo uma busca e apreensão, porque o genitor ele buscou a criança na casa dela e simplesmente não quis mais devolver. E aí ele entrou com um processo, falou que ela era alcoólatra, que ela não estava bem. Os vizinhos dele, de má fé, obviamente, fizeram uma carta a próprio punho, falando que realmente já tinha presenciado isso, sendo que ela mora a quilômetros de distância. Então, assim, ela perdeu, só que tinha tantas inverdades no processo que ela simplesmente virou para mim e falou assim, doutora, não aguento mais. E aí, eu como advogada, eu até tento insistir, mas se o meu cliente falar que realmente não quer, não tem como eu representar ele sem ele querer, né? Então, é uma situação difícil, complicada, mas eu, pelo menos, sempre gosto de incluir no processo que nós estamos solicitando a desistência, mas por inverdades ditas no processo. Por quê? Porque eu sempre gosto de pensar no futuro. E essa criança vai crescer. Quando ela crescer, ela vai falar assim, nossa, minha mãe me abandonou. Então, pelo menos no processo, como eu sempre incluo, a mãe pode falar assim, filho, eu não te abandonei. Olha, esse é o processo, a mãe quis desistir, não de você, mas pelas inverdades que estavam sendo ditas. Porque muitas das vezes, infelizmente, o judiciário ele não lê todo o processo. E muitas das vezes não é o juiz, é um escrevente. Então, assim, ele não consegue ter tanta atenção, às vezes passa por despercebido. Então, ele lê, fica uma fala contra a outra, ele fala assim, vou fazer tal decisão. Então, assim, ele acaba não vendo as informações que são importantes. Mas aí essa mãe que desistiu, a criança vai ficar com o pai? Vai ficar com o pai, 2 crianças. Nossa, é difícil. E me fala uma coisa, quando o pai ele é registrado, CLT, é descontado diretamente na folha de pagamento ou não? Depende. Tem advogados, colegas advogados, que não fazem essa solicitação. Eu faço porque, muitas das vezes, o genitor não quer ter o contato com a mãe, ou vice-versa. Então, quando tem o desconto direto da folha, não tem como ele dizer que não tem pagamento, que recebeu um valor diverso do que realmente ele recebeu. Então, direto em folha é o RH da própria empresa quem faz a solicitação. Então, sempre quando eu entro ali com a pensão alimentícia, eu solicito a fixação da pensão e também peço para que oficie a empresa para que seja o desconto direto em folha. E aí, a gente sempre estipula a data. Então, normalmente é em todo dia 10 ou todo dia 20. Ô, Vanessa, e uma coisa que eu já ouvi, que eu não sei se é verdade, eu não tô fazendo hora extra, porque se eu fizer hora extra, vai mais dinheiro pra conta dela. 13º, férias, vai dinheiro pra conta dela, porque Acontece. vira aquela coisa de estou dando dinheiro pra mãe, né? Isso é verdade? É verdade? Infelizmente. Infelizmente, mas o que nós podemos fazer no processo é solicitar os extratos para que o próprio juiz faça a busca das contas bancárias desse genitor para verificar quanto que de fato ele recebeu naquele mês. E aí faz o cálculo. Entendi. Até porque mesmo que tenha ali as horas extras, a empresa ela faz o desconto pelo INSS. Então, o valor do INSS acaba sendo um valor um pouco maior do que o salário dele. Então, é aí que a gente consegue descobrir. E fala uma coisa, se o pai não tem um emprego fixo, trabalha informalmente, como você falou em relação ao Uber ou outra função, e vive dizendo para a mãe, eu não tenho dinheiro para te pagar. Como que a justiça age nesse caso? É o mesmo caso anterior, nós temos que solicitar buscas da conta bancária dele, porque ele movimenta o CPF, né? Tem conta bancária, seja digital, seja física, tem todos os valores que vai entrando ali na conta dele, então a partir das buscas nós conseguimos ver o valor que ele recebe mensal.
Então, essa desculpa não tem como a pessoa dar. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem variedade desse recebimento. Então, sei lá, num mês ela ganhou 2.000, no outro ela ganhou 5.000. É mês a mês? A gente faz um cálculo dos últimos 3 meses, a partir do momento que a gente entra com a ação. Então, se ele em um mês ele recebeu 2.000, no outro 3, no outro 2.000, a gente faz um cálculo desses 3 meses, né? A gente soma os 3, divide, e aí a média ali do que ele recebe. E a gente tem uma questão social, né? A gente vê muito no meio dos famosos, que é aquele comentário que a gente sabe que é de julgar a mulher, muitas das vezes com aquelas falas, ela só quer o dinheiro dele, ela só quis a fama dele, ela fez um filho para tirar dinheiro dele. A gente vê que essa cultura cerca a sociedade, mas não só na vida dos famosos. É que nos famosos é o que a gente vê no dia a dia, né? Isso. Inclusive, esses dias eu vi uma declaração da ex do MC Daniel falando, né, que quem quer o bem do fruto não machuca a árvore. Isso. E comentando que ele não estava pagando a pensão. Aí tem toda a mídia em cima, cada um defende um lado, mas enfim. Aí falando das mulheres reais que a gente tem no dia a dia. Como que você vê ainda esse estigma da sociedade? Nossa. Chega a ser até bizarro, né? Acho que essa é a palavra. Porque assim, hoje você vê e lê tantas coisas... Não é só dos famosos. É porque, assim, o famoso, ele tá na mídia ali. Uhum. O popular, que somos nós, quem sabe da nossa vida, às vezes é um vizinho que tá ali, né, pra ver, e aí fala o que tá acontecendo e tudo mais. Mas, assim, infelizmente isso acontece. As pessoas, elas esquecem que antes da separação... Houve um casamento, houve um amor, houve um afeto. Nem tudo é interesse. Muitas das vezes, a mulher, ela conhece o homem quando ele não tem nada. Uhum. Isso acontece muito. E aí, quando eles se separam, às vezes, eles já estão ali com uma vida financeira muito boa. Só que as pessoas ao redor pensam só que... é o homem quem tem esse valor. Esquece que a mulher, por mais que ela, às vezes, seja dona de casa, esquecem que eles... só tem aquilo porque ele também teve um alicerce ali dentro, que é a esposa, para conseguir ajudar. Então, assim, as pessoas hoje, elas não engravidam para tentar segurar o homem, porque acredito que isso daí hoje, principalmente, prejudica as mulheres. Então, se a mulher pensasse nisso, ela é a maior prejudicada. Então, assim, eles têm filhos, eles têm um afeto por conta de um amor que eles construíram, né? Não vive só ali do momento da separação, tem os anteriores. As pessoas costumam muito dizer, infelizmente separamos porque o nosso relacionamento não deu certo. Só que eu acho que deu, sim. Às vezes as pessoas ficaram juntas durante 10 anos. Deu certo durante os 10 anos, passou aquele período, né? Às vezes aconteceu alguma mudança e tudo mais, mas deram certo. Então, nem tudo é interesse, né? E na prática, a gente vê, né? A maioria das vezes, a mulher, ela insiste no casamento. A mulher insiste no casamento, a mulher mesmo diante de traições, aguenta traições. Sim. E vai até o limite. E quantas vezes essas mulheres se separam e acabam ainda gostando desse homem, querendo voltar com esse homem. Então, eu acho um julgamento tão cruel e tão pesado com a mulher, justamente porque se eles viviam juntos, ele tem a real noção de quanto se gastava com o filho. Né? Quando a renda é junta e você faz os interesses em comum, todo mundo... Eu que não tenho filho, sei que um filho dá gasto. Sim. Então, assim, como que um pai pode pensar... Ai, nossa, eu tô dando R$500. Gente, o que é hoje R$500? Né? Tô com a preocupação dela gastar os meus R$500. Então, ela assim, vai fazer a unha. Nossa, ela vai... Sabe, é muito mesquinho e muito egoísta. E, acima de tudo, é muita falta de consideração com o próprio filho. Sim. Né? Ficar nessa briga. E, principalmente, que é o que eu não me conformo, e é onde a gente vê mais casos de briga, quando a família tem dinheiro. Porque, às vezes, a gente pensa que, essa briga porque é dois pobres juntos e estão brigando ali pelo arroz e feijão. E você pode falar melhor que eu sobre isso. Quantas famílias você vê que tem um poder aquisitivo alto e que briga pelos centavos, né? Sim. Às vezes, aquele que não tem tanta condição, ele paga... E paga a pensão ali no dia certinho, porque acho que ele tem uma cultura assim, eu vim dos meus pais que falavam que a gente não pode dever ninguém, e o filho é o maior zelo e tudo mais. Sim. Então, assim, as pessoas que são mais vulneráveis, elas pagam.
E os que possuem condições, não é os que discutem. Mas hoje, infelizmente, acontece muito. E aí, fala uma coisa pra gente, uma curiosidade, assim, dos bastidores, né? Você tem algum caso que você lembra que te marcou, que realmente você viu que a justiça fez a diferença na vida daquela mãe e daquela criança? Ai, muito difícil. Eu queria que esse caso que eu comentei com você, que é o mais recente que eu tenho da busca e apreensão, fosse exatamente esse dos casos mais significantes, assim, pra mim. Porque é uma mãe que sempre cuidou dos filhos, e só que o judiciário não quer ler. Essa é a verdade. Se eles pelo menos vissem o que está no processo, eles tentariam pelo menos ajudar ela, né? Porque ela estava fazendo tratamento, tem exames, tem tudo. E tiraram ali a guarda dela. Né? Então, assim, esse no momento é o que mais está me marcando. Porque eu fico pensando na sua parte psicológica, né? Claro que você é a sua área, a sua função, profissão, mas você lida com sentimentos também, né? Sim. Mas eu acho que o advogado, ele é parecido com o enfermeiro. Porque às vezes, claro, né, que tem uns e outros, né? Às vezes nós somos atendidos por alguns que nós falamos assim, nossa, não tem amor, não tem zelo, mas às vezes eles tá vendo tanta situação ali diariamente que praticamente eles já estão calejados daquela situação. O advogado é a mesma coisa. Eu tenho clientes que chegam no escritório gritando, chorando. Claro que às vezes eu também quero chorar. Às vezes eu fico perdida junto com a cliente, até porque eu sou mulher. E aí eu paro, respiro. Às vezes, quando ela sai, a gente desaba um pouquinho, mas no momento ali do cliente, a gente tenta ajudar ele da melhor forma possível. Tem que acolher, mas tem que ser profissional, né? Sim. Porque é o que eu falo. A mesma coisa eu que atendo criança. O pai e a mãe tá chorando, a criança tá chorando. Se eu chorar junto, como que a gente vai fazer esse atendimento, né? Mas eu entendo que é, sim, uma carga emocional que você precisa também cuidar do seu emocional, Sim. né? Pra não se envolver tanto, assim. Porque imagina, as pessoas, elas têm um problema. Eu tenho o meu problema pessoal e eu resolvo também o das pessoas. Então, assim, o meu emocional, ele tem que estar, assim, totalmente em dia. Porque senão eu choro junto com as clientes. Eu acho que isso é todos os advogados. Claro que tem alguns que são mais carrascos, né? Já tem a pele ali mais calejada, mas é muito difícil. Porque a gente é ser humano, né? Por mais que nós temos ali a nossa profissão, a gente é ser humano, a gente tem sentimentos. Às vezes a gente sente vontade de pegar aquela mãe ali, abraçar e falar, calma, vai ficar tudo bem. Mas como a gente não consegue fazer isso, a gente demonstra no processo, né? A gente digita, a gente faz a nossa inicial e pede para o juiz analisar. E você tem algum caso que você viu essa disputa, essa briga, e que isso virou algo assim, passional? Foi perdendo o limite mesmo das coisas? Sim. Tem ações que... Teve uma até triste, em que na audiência de conciliação, o genitor ele estava discutindo porque ele queria ficar com a TV. Só que era a única TV que tinha na casa e era a TV que a criança assistia. E ele estava discutindo. A gente não fechou um acordo porque ele queria a TV e a mãe ela não tinha condições. Então a gente não aceitou, porque jamais ele vai devolver isso. Até a conciliadora, porque nesse dia em específico não foi um juiz, até ela se comoveu e falou, mas é a única TV que a criança tem. E mesmo assim, a gente não fechou acordo. Ai, porque gente, por conta de uma TV. dá vontade de dar uns tapas. De uma TV. Não, é surreal, né? Então aí é quando a mulher beira a ser louca, né? Quando a mulher se torna louca da história, né? Porque aí a mulher chora, a mulher grita, a mulher vai fazer o quê? Não, com um pai desse? Eu ia chorar porque eu ia pensar, nossa, eu escolhi muito mal esse genitor. Porque é o que resta, né? Mas e é triste. Só que assim, chega um momento em que eu sempre falo assim para as minhas clientes, até antes da audiência, eu falo assim, olha, a gente conversa antes, no momento da audiência não precisa falar, quem fala sou eu, porque realmente esse é o papel do advogado. Só que chega em um momento, porque o que acontece, a parte contrária, ela começa a provocar. E a mãe, querendo ou não, ela não tem um sangue tão calmo assim, né? Se você tá ouvindo... Mulher, né? Mulher é emocional. Você tá ouvindo em verdade, chega uma hora que você explode. E
praticamente assim, em 70% das minhas audiências isso acontece. E a genitora explode, aí ela quer ir pra cima, ela quer xingar. É barraco mesmo. É barraco. Barraco e confusão. É isso mesmo. E aí o juiz pede pra gente se retirar, pra se acalmar. Tem juiz que até cancela a audiência. Caramba. É assim. Nossa, seu dia é animado, então. Você nunca sabe o que vai acontecer. Não. E normalmente as mães que parecem ser mais calmas Se transformam. Então, às vezes eu vou pra audiência e eu falo assim, não precisa me preocupar. Muito calma. Ah, essa mãe aí... Aí ela chega. Sem entrada. Quando o genitor... E olha que eu aviso, tá? Eu falo assim, olha, ele vai começar a querer te cutucar. Ele vai falar que o valor da pensão que ele vai pagar é pra você fazer a unha, pra você fazer o cabelo, que a criança não come com você, porque eles fazem isso. Eles jogam pesado mesmo. Só que chega acho que na hora da audiência, ela esquece o que eu falei. Aí ela só foca ali no que ele tava falando. Aí é quando começa a discussão. Mas geralmente na audiência não é os advogados que tem que falar? Sim. Eles deveriam ficar só ali do lado quieto, né? Geralmente, né? Mas não é o que acontece. E aí o homem começa a falar. Começa. Porque tem colegas advogados que, principalmente as mulheres, tá? Porque isso não é tanto com homem advogado, é com mulher. Instrui, né? Faz isso, faz aquilo. Só que elas esquecem que talvez um dia elas também vão passar por isso. Nossa. E aí é quando começa. E aí discute dali, discute daqui. Tem acordo? Eu, quando começo, assim, a ver que o clima tá ficando muito acalorado, não tem, eu já falo, não tem acordo e a gente segue com o processo. Ponto. Porque tem advogados que eles já vêm na intenção de não fazer acordo, eles provocam e quer ficar ali, ó, debatendo por 10, 15 minutos, só para provocar mesmo. Antes de chegar no juiz, vocês têm, então, audiências conciliatórias? Isso, tenta. Ah, tá. Que aí a pessoa tá lá só pra ouvir, né? Isso. É o mesmo caso ali de um juizado especial. E quando tem um salário menor, nem sempre é um juiz que está na audiência, é um conciliador. Que é mais pra... Porque, assim, quando vai pro juiz em si, pra ele ouvir as partes, é porque já tentou conciliação, tentou tudo, não deu certo. Então, quando vai para o juiz, ele vai ouvir as partes e ele vai determinar. Então, dali a gente já vai sair com uma sentença. Então, a conciliação é uma forma de, por exemplo, a doutora Vanessa ela quer ficar com essa água, a doutora Ju ela quer ficar com o celular. Tá bom, vamos fazer dessa forma. Tem alguns casais que são assim. Tá. Tem. Não são que poucos. Aí acaba sendo muito mais rápido. Sim, principalmente pela criança, porque assim, todos os meus atendimentos, eu sempre falo, o processo de pensão alimentícia, ele é favorável à criança, não é o pai, não é a mãe. Só que eles esquecem, é a disputa de ego mesmo. E você tem contato com esses pais? Tenho. Como advogada, você chega a tentar essa conciliação via telefone? Tento. Antes de eu ingressar com o processo judicial, eu sempre tento contato com o genitor. Porque ao invés da gente entrar com um pedido de pensão de forma litigiosa, a gente consegue o consensual. Aí eu entro em contato com ele, só falo assim, a gente tá ofertando 30. Tem muitos genitores, não são todos, né? Mas tem alguns que falam assim, doutora, eu não tenho condições de pagar 30%, mas eu tenho condição de pagar 25%. Então, assim, já é um começo, já é um avanço. Então, assim, às vezes a diferença de 5% acaba sendo 2, 3, 4 reais. Aí a genitora, como né, o bem maior ali é a criança, a gente acaba fechando. Aí eu represento os dois, a gente faz o acordo. Então, é algo muito mais rápido. Ô, Vanessa, eu acho que uma dúvida, né, de quem está assistindo. Para chegar a vias de prisão, já rolou muita água por essa ponte, né, debaixo dessa ponte. É verdade que, por exemplo, se o pai não paga a pensão, pode cair sobre os avós, por exemplo, terem que pagar essa pensão ou não? O pai não trabalha, o pai não paga a pensão, e aí os avós terem que pagar essa pensão. Isso acontece? Acontece, mas não é no valor da pensão real que seria em prol do genitor. Tem que ingressar com uma outra ação contra os avós, e assim, a gente tem que... É um processo bem mais complicado, porque não é simplesmente, o genitor ele não trabalha, então é responsabilidade dos avós. Não. Esse genitor, ele não trabalha porque ele não quer, porque ele não pode, às vezes ele tem alguma necessidade especial, tem que ser tudo estudado.
muitas das pessoas entendem, não, o genitor ele só não tá trabalhando, então ele até tem dinheiro, mas ele não quer pagar, então vou jogar a responsabilidade para os avós. Mas não, então tem que fazer um estudo, tem que ver se esses avós eles têm realmente a responsabilidade, por que o genitor não está pagando, se esses avós eles têm condições financeiras. Então, assim, tem todo um processo, algo bem mais complicado, assim, bem mais complexo do que simplesmente o genitor não consegue pagar a responsabilidade dos avós. Não é assim. E quando que é dada essa voz de prisão? Quanto tempo esse pai fica preso? Como que funciona? Bom, em caso de prisão, o advogado ali da genitora, ou do genitor que entrar com cumprimento, ele faz a solicitação, o juiz ele analisa, né, e expede ali o mandado. Se conseguir efetuar o cumprimento, o genitor ele fica detido ali durante 90 dias, é o prazo máximo. Eu, doutora Vanessa, sou contra. Por quê? Porque eu entendo que o genitor preso, aí que ele não vai pagar nada mesmo. E eles têm ali horário de café da manhã, café da tarde, almoço, janta. Então, assim, ali o momento da prisão deles é uma colônia de férias, porém em um lugar que eles não têm acesso a ninguém que realmente eles conhecem. Mas, independente do grau de escolaridade, esse preso ele não vai estar junto com os outros? Não fica junto com os demais. Vocês sabiam disso? Vocês achando que eles iam, se lascar na prisão... Aí não, eles estão num quarto separado. Isso. O máximo que eles ficam juntos são com outros pais que também estão devendo a pensão. Aí ficou o dia inteiro discutindo. Quanto você deixou de pagar? Isso. Quanto que você deixou de pagar? É isso mesmo. Meu Deus. Não fica junto. Se ficasse, talvez eles teriam um pouco mais medo, né? Nossa, eu tô no meio de bandido. Não acredito nisso. Eu tenho cliente que chega em mim e fala assim, doutora, eu falo assim, olha, você vai ser preso. Doutora, eu já fui na primeira vez, eles falam bem assim, na primeira vez eu tinha medo, mas quando eu cheguei lá, eu vi que tinha tudo, quer que eu fique 1 mês, 2 meses? Eu fico lá, doutora, não tem problema nenhum. Aí eu fico com vontade de rir também, né, porque eles falam, sabe? Fico igual aquele meme, né, da mulher, que foi a professora que foi presa, falou, aqui eu trouxe os meus livros, vou terminar de ler os livros que eu não consegui. É assim mesmo. Nossa. É assim. Eles não ficam ali, por exemplo, aqui no CDP próximo. Uhum. Eles não ficam no caos, porque o caos é o CDP, é o centro mesmo ali. Não, muitas das vezes não tem nem vaga no CDP, eles ficam na delegacia. Entendi. Então, assim, às vezes... Mas aí, por exemplo, eu fui preso 1 vez, 2 vezes, 3... Não acontece nada além disso? Não. Então, mulheres, tentem os acordos, tá? Porque aí sim que a mulher vai passar nervoso. Se pelo menos falasse assim, o que pode acontecer é que se eles tiverem um emprego, eles vão querer fazer um acordo o mais rápido possível. Porque eles não vão querer perder o serviço e eles não vão querer ficar tanto tempo ali detido. Então, eles vão tentar fazer um acordo. Mas, é assim, é a minoria, tá? Porque os demais, eles preferem ficar ali no centro mesmo. É a colônia de férias deles. E tá tudo bem. É, claro, a gente tá falando, assim, de extremos, né? Isso. Assim, não dá pra gente generalizar que todo pai quer chegar nessa situação, né? Acredito que realmente seja um pai que não trabalha, um pai que não tá nem aí pra vida também, né? Isso. Porque não deixa de ser um movimento ali que você vai ficar encarcerado, né? É, mas assim, tem muitos pais que às vezes preferem chegar nesse extremo. Porque, olha, um conselho para as mães. Se tem um acordo em que o genitor ele pode ver a criança, deixa ver. Por mais que você esteja brava ali com o genitor, lembra que tem um filho. E esse filho ele também tem que ter o afeto do pai. Então, assim, muitas das vezes o pai ele deixa de pagar a pensão porque a mãe não deixa ele ver a criança. Então, ele fala assim, olha, se eu não posso ver a criança, por que eu vou pagar a pensão? Entendi. Então, assim, não existe isso de, o filho é só meu. O filho não é só seu, porque do mesmo jeito que o genitor ele tem a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia, a mãe ela também tem a responsabilidade de deixar o pai ver a criança. É, porque às vezes pra machucar aquele pai, ela fala, não, você não vai ver. E aí começa a briga. Uhum. E me fala uma coisa, por exemplo, o cara é preso e o cara é registrado. Como que fica a situação da empresa? Fica pausado, fica suspenso o período. O salário. Isso. Mas ele não perde o emprego? Muitas das vezes depende da empresa. Quando retorna e viu que ele ficou detido por pensão alimentícia, se é uma empresa assim que precisa muito do funcionário, continua com ele.
Se não, desliga ele depois de um período. Porque já entra ali numa esfera trabalhista, que se for desligado aquele genitor, a gente pode entrar com uma ação de discriminação. Então, assim, é uma outra esfera. Entendi. Então, assim, nosso podcast é para as mulheres e alguns homens também ficarem espertos, né? Do que pode acontecer. A gente já tá aí encaminhando para o final. Você vê como passa rápido o tempo, Demais. né? Eu sempre gosto no final que vocês deixem essa mensagem final. Então, assim, fala com essa mulher aí. Qual o caminho que você, como advogada, vê para essa conciliação, para ambas as partes não saírem perdendo e principalmente para que a criança saia ganhando nessa situação. Então, deixa essa mensagem aí, final. Sim, eu vou aproveitar para dizer que o Outubro Rosa, né? Ele não é somente relacionado ao câncer de mama, ele também tem ali todos os processos que a mãe, a mulher, a filha, ela tem ali dentro dela, seja com agressões, seja com problemas psicológicos, seja com seus direitos e deveres perante ali o judiciário. Então, assim, vocês não estão sozinhas. Vocês têm o direito ao favor de vocês. Os autos de pensão alimentícia, eles estão ali para ajudar vocês, justamente para que vocês não fiquem sem desamparo, né? Seja porque vocês se separaram por conta de uma traição, seja porque o genitor ele simplesmente não quer ver a criança e não quer custear com nada, o judiciário ele está ali para te ajudar. Então, não tenha medo de perder a guarda do seu filho, porque você ingressou com uma ação que é de direito dele. Se é algo que você também trabalhava de forma doméstica, porque não deixa de ser um trabalho, ficar ali na sua casa, ter ali alimentação, tudo para o genitor. Se é algo que você dependia 100% dele, você sabe que você também tem direito a uma pensão alimentícia, se a gente comprovar ali nos autos. Então, assim, vocês não estão só, né? O acordo ali é a melhor forma. Claro que muitas das vezes acontece que a gente não consegue acordar com a outra parte, mas toda a parte ali do judiciário ele está favorável, tem leis, tem deveres, tanto para o genitor quanto para a genitora, para que vocês possam cumprir, seja relacionado à pensão alimentícia, visitas, medida protetiva. Então, assim, vocês também têm que cuidar do emocional de vocês e saber que, além de ser mãe, filha e esposa, vocês também têm uma criancinha que muitas das vezes tem a esperança nos olhos da mãe, né? Então, o judiciário, ele está ali para te ajudar, claro que da melhor forma possível. Então, assim, procure um advogado, seja particular, seja público, e vá atrás do que é seu e do seu filho de direito, porque sozinhas vocês não estão e muito menos desamparadas. Então, não precisa ter medo, não é um processo ali de 7 cabeças, algo muito difícil, e é algo que é totalmente do direito de vocês. Então, podem procurar qualquer advogado que seja especialista e verificar ali um direito para que vocês fiquem amparadas e não se sentirem sozinhas em questão de desamparo total, porque vocês não estão. É isso mesmo. A gente quer deixar claro que a pensão alimentícia ela não deve ser instrumento de vingança. Isso. Ela tem que ser um direito da criança, né? E se você é uma dessas mulheres que assistiu até aqui, conhece alguma mulher, eu já convido vocês, compartilha esse vídeo. Esse vídeo pode ajudar muitas mães. Curte o canal, comenta, na medida do possível a gente vai respondendo também as mensagens. E, claro, vocês não estão sozinhos. Essa é a principal mensagem que a gente quer deixar aqui no dia de hoje. E eu queria que você, Vanessa, passasse seus contatos, como que essas mulheres te acionam. Você tem rede social? Fala seu @ do Instagram. Olha, o meu Instagram é @doutora_DRA_Vanessa Santos, ou podem pesquisar como Vanessa Santos ADV, que vocês também vão ter ali a localização. O meu WhatsApp, né, que é o profissional, DDD 11 95209 3114. E para fechar, né, que eu sei que é uma curiosidade dessas mulheres, é difícil pagar os seus honorários? Não, não é difícil. Principalmente porque no meu escritório eu sempre prezo muito pela mãe. Então, não precisa ser o pagamento totalmente à vista. A gente tem as facilidades, seja com cartão de crédito ou até mesmo o pagamento mensal ali em que a cliente efetua o pagamento para nós. Então, não é difícil, é totalmente acessível. Ai, que ótimo. Gostei muito do nosso papo. Acho que a gente falou pontos, assim, cruciais.
Eu queria deixar uma lembrança para você do episódio. Muito obrigada. E já deixar aberto aqui que é um papo que a gente tem parte 2, parte 3. Se vocês gostaram, já escreve aí. Nossa, queremos saber mais. E a Vanessa volta de novo aí para esclarecer as dúvidas. A conversa de hoje, gente, é sobre justiça e sobre amor. E quando a gente fala sobre amor, principalmente, amem o filho de vocês, né? Coloquem eles aí em primeiro lugar. Lembre-se que essa criança, eu que lido com a infância, essa criança, ela tá construindo todo um emocional. E a separação em si, ela já é uma ruptura. Essa criança tem coisas para trabalhar já por essa perda de vínculo, né? Não tenho meu pai e minha mãe já dentro de casa. Então, vamos pensar e ter esse olhar na criança. Porque se o pai pensar na criança, se a mãe pensar na criança, as coisas se desenrolam muito mais fácil, né, Vanessa? Com certeza, com certeza. E a criança, ela vive uma criança saudável, né? Com certeza. Sem brigas ali de que, não tive a presença do meu pai, da minha mãe. Então, isso é muito importante. A criança em primeiro lugar. Claro que a mãe também, né? Sim. Mas em questão ali da separação, pense muito na criança, porque assim, ela, acredito que é o maior amor dos dois, né? Então, assim, é algo que vocês conseguem chegar em um acordo da melhor forma possível. É isso mesmo. Obrigada, Vanessa. Muito Adorei obrigada, a nossa entrevista. E espero que essa mãe que está aí ouvindo a gente procure um advogado, até para manter essa sanidade mental. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso Outubro Rosa e espero vocês na próxima. Até!